Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos abordar os diferentes caminhos da fé. A gente vai fazer um estudo comparativo sobre a minha perspectiva, sobre as religiões e as diferenças entre as religiões e a Wicca. Até mais. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes caminhos da fé. Quando a gente fala em fé, as pessoas falam assim, mas a religião não é uma coisa inerente ao homem. Não é inerente ao homem seguir determinadas religiões. Mas o instinto religioso, a busca de um propósito, a busca de um sentido na vida e de entender os mecanismos que regem a vida, seja através da filosofia, seja através até da ciência, é um instinto que é religioso, que religa a gente com algo que nós não vemos ou não entendemos completamente. Tem um autor americano que eu gosto muito, um aquariano, chamado Ken Wilber, que ele fala sobre o que ele chama de Atman e Projeto Atman. Ele fala nos seus livros que existe a vontade, o desejo de plenitude, que está correlacionado com essa vontade de religar, de contactar níveis superiores, ou níveis sutis que a gente possa encontrar alento, suporte e senso de sentido, senso de plenitude. E que assim, na maior parte das religiões, a impressão que as pessoas passam é que após a morte ela vai ter esse retorno, né, ao plano divino, e que esse retorno ao plano divino aí vem os condicionamentos, você precisa ser bonzinho, fazer tal coisa e não sei o que lá. E existe, né, aquilo que eles chamam de projeto Atman. O projeto Atman, de acordo com esse filósofo, na verdade a informação dele é biólogo, mas ele hoje permeia diversas disciplinas, psicologia, filosofia, enfim. E ele fala assim, que o projeto Atman é a vontade do homem de criar subterfúgios, né? Formas de você parecer que está aí querendo buscar essa sensação de plenitude, mas não querendo tanto, porque se é para morrer, melhor, né? Vamos ver como é que a gente faz por aqui. E mas de qualquer forma, esse instinto, essa vontade de buscar alguma coisa, um senso de propósito, alguma coisa que te dê uma força em momentos em que você não encontra forças de outra forma, de vontade de acreditar em alguma coisa que você não está enxergando direito, enfim. Nessa busca, o ser humano eu vou falar a minha visão, não estou querendo... Não tenho pretensão de estar falando sobre nenhuma teoria teológica, nada que não seja bem a minha experiência mesmo, né? Mas aí tem duas visões. Uma visão celestial, que valoriza os valores celestiais, que seriam o mundo das ideias, o mundo dos ideais, o mundo como é que eu vou falar? Do entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que tem uma origem de enteos, né? Com Deus, é uma coisa, é uma força entusiasmada, poderosa, que move montanhas, é a fé, é a vontade de fazer alguma coisa grandiosa, de uma coisa assim que esteja muito além daquilo que é o ser humano, né? Uma vontade de transcender, né? E existem as religiões que a gente chama, que são religiões terrestres, né, que são voltadas para a nossa própria realidade. As religiões, quando elas têm uma perspectiva mais celestial, elas tendem a ser patriarcais, porque os elementos, né, que regem os ideais e esse entusiasmo, esse fogo, essa vontade de transcender, tem muito a ver com os valores masculinos, de fogo e de ar, né? Então, normalmente essas religiões são patriarcais
e elas têm tendência a atribuir aos assuntos que sejam terrestres e das relações humanas, do aspecto emocional, que seria a água, um valor menor, como se fossem coisas até vis, né? Então, a gente vê nas religiões que derivaram desse princípio masculino, existe uma enaltação eles enaltecem o que é celestial, quer dizer, é aquela coisa, aqui a gente está mesmo para sofrer mesmo, aqui é um mundo de expiação, aqui é um mundo que a matéria é vil, a matéria, o homem, ao homem foi dado a dominação sobre todos os seres, então se quiser matar todos os bichos, se quiser destruir a natureza, porque aqui o homem está regendo, está dominando a terra e as bestas, né, que o pessoal fala, né? E aí que existe superioridade, que o ser humano é o ápice da cadeia da evolução, assim, que só depois do humano só vem divino mesmo, e que, assim, não existe, bicho não tem alma, aí também índio, africano também não vai ter, porque pode ser escravizado, então não é cristão, enfim, vai tendo essas coisas, decorrências dessa visão que o céu é mais importante, inclusive porque também essas religiões que têm cunho, principalmente africano, né, elas são mais terrestres, então é aí que eles são mesmo depravados e que é do mal. E nas religiões que são exclusivamente mais terrestres, né, elas têm também aquela visão, é o mundo dos sentidos, é o mundo é a visão do dinheiro, da matéria, voltar para encontrar o significado mesmo nos assuntos mais mundanos e vamos aproveitar a vida enquanto está vivo, depois que morrer não tem mais, tá? Entre esses dois extremos, eu vejo que posso estar puxando sardinha para minha fogueira, mas eu penso assim. A religião, a bruxaria é uma religião em que a gente habita entre mundos. A bruxa, ela transita entre mundos, tem até uns memes que falam que as meninas boas vão para o céu e as bruxas escolhem para onde elas querem ir. Eu acredito bastante nisso. A gente não vê hierarquia entre os mundos superior, médio e inferior. A gente vê só assuntos, a gente entende, né, que existem os valores que são dos mundos superiores, o plano das ideias, o plano dos ideais, a fé, a transformação, a elevação, você perceber que você está tendo uma visão isenta de mundo, que você não está dentro das coisas da matéria, mas a gente está aqui vivo. E dentro da bruxaria a gente tem um conceito que até em algumas escolas o pessoal chama de mão esquerda, que é a ideia de que o princípio divino está em tudo, está inclusive em nós e na matéria, e que nós estamos aqui para trazer esse princípio divino para a matéria. Então, do ponto de vista nosso, qualquer interferência para uma melhoria na nossa vida é já uma ideia de que a gente está aqui para a matéria. Então, quando você pega e, por exemplo, percebe que existem estações do ano e que era melhor você plantar numa determinada época, porque depois daria tempo da planta germinar, daí produzir os frutos e você colher, e aí vem o inverno, você pode abastecer e não morrer, né? Então, quando você faz isso, você está entendendo os ciclos da natureza, você está aplicando esse conhecimento, né? E você principalmente está vendo que está tudo aqui, que você pode aprender com a vida, aprender com a natureza, aprender com os ciclos e com as energias, e você vai aprendendo e vai usando, e você vai tendo cada vez maior domínio sobre a matéria e vai aprendendo a conviver e respeitar ciclos, os seres e tudo mais, e que tudo tem existe um intercâmbio entre tudo,
E aí você percebe que assim, que vamos conviver bem então por aqui, né? Já que ele está aqui, vamos conviver com os seres, vamos respeitar, enfim. Na Bíblia existe uma passagem que fala que o Adão e Eva eles teriam tido a opção de poder comer da árvore da vida ou eles estariam meio proibidos de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal é o aprendizado pelo contraste, né? É quando você acredita que se uma coisa boa, a outra é ruim e que você precisa sempre ver as coisas como polaridade. Na árvore do conhecimento da vida, é você aprender com a vida, quer dizer, as coisas, elas não são nem boas nem más, existem circunstâncias que forçam, às vezes, a gente ter uma atitude um pouco mais enérgica, a gente tem que se impor, assim como no reino animal, os seres podem matar um outro para comer, mas eles, às vezes, poupam um filhote é aquela coisa, é o alimento, mas não é um instinto assassino, né? Não é um instinto de destruir só para fazer troféu, né? Que a gente conhece só um ser que faz isso, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem essa perspectiva, a gente entende que assim, que o princípio divino que está presente em tudo também possibilita que a gente aprenda a lidar melhor com todas as circunstâncias e que existe uma magia, existe algo que você pode desencadear, você pode estabelecer, de colocar as suas intenções e que existem momentos que são mais favoráveis. Você começa a entender que existem linguagens, né, que esse cosmos, né, no sentido de harmonia, cosmos no sentido de uma natureza organizada que não é necessariamente só caótica, né, embora existam as duas forças, você pode estar entendendo e você vai ficando. E a gente está aqui para evoluir e trazer cada vez mais as capacidades para entender e lidar com essas coisas que estão disponíveis para nós. Algumas religiões, quando as religiões colocam que tudo que é só o que é celestial que é importante, quer dizer, a gente está aqui para viver uma vida realmente para pagar, existem pecados, tudo que tem a ver com matéria, seja no sentido do dinheiro, do sexo, do corpo, do autoestima, vil, ou menor, né, de menor importância, e que a gente tem que viver aqui cumprindo algumas regras, que depois a gente vai ganhar prêmios no céu, né? Na nossa visão não é assim. Na nossa visão, a gente tem que valorizar todos os aspectos da vida, tá? Então, sejam materiais, sejam espirituais. A gente existe uma energia vibrante que tem a ver com a matéria, e tem a ver com dinheiro, tem a ver com sexualidade, tem a ver com alimentação, né? O carinho, o abraço, o agrado, os bichos têm também essa relação com a gente, as plantas, as árvores, enfim. Quando a gente tem uma visão muito mais integral, né? E isso tem consequências, porque quando você pega e vê, por exemplo, religiosos falando em terra plana, em anticiência, em não usar máscara numa época de pandemia, e não sei o que, eles estão querendo dizer que assim, que sim, é melhor morrer logo, sofrer bastante, porque daí você está garantindo que o seu lugar no céu vai ser mais vantajoso, vai ter uma posição melhor, enfim. Em compensação, do ponto de vista também de outras religiões que sejam também xamânicas e que também lidem com magia, existe também uma diferença. As religiões, de modo geral, eu vejo assim, eu encaro todas, inclusive alguns grupos dentro da bruxaria, dentro da Wicca. A ideia de que a gente é fraco,
a gente é tontinho, e que a gente tem que fazer rituais em honra, em culto, para pedir as coisas. Então, eu tô sem dinheiro hoje, tenho que pagar tal conta. Tá, então vou fazer um ritual, ou vou acender uma vela para santo tal, ou vou fazer uma oferenda, ou vou fazer alguma coisa para conseguir aquilo. Pelo menos dentro da abordagem que a gente tem aqui no nosso Coven, a gente não tem essa perspectiva. A gente sabe que a gente tem como desencadear as coisas. A gente até pode ter ajuda de algum ser, de orientadores que nos deem, mas a gente está aqui para aprender a usar e para saber desencadear as coisas. Então, a ideia não é pedir, oferecer uma vela, oferecer um ritual, alguma coisa para uma divindade no sentido de ficar obtendo sempre vantagem, sempre tendo a solução de problemas que a gente também tem que aprender a resolver sozinhos, né? A gente tem uma perspectiva que eu falo assim, é meio chocante, sei lá. A ideia de que a gente tem que parar de ser criança, né? O jovem, a criança, ela pede mesada para os pais, né? Ela pede mesada, ela pede brinquedo, ela pede presente das crianças, de Natal, de Ano Novo, de blá. E é sempre pedir, né? E a gente, quando à medida que a humanidade vai evoluindo, ela tem que entender que tem coisas que ela pode fazer. Então, se você vai atravessar uma rua, você pode olhar para os dois lados e ver se não vem vindo nenhum carro. Você pode usar uma máscara, você pode tomar um remédio. Existem coisas que você não precisa ir atrás de, nossa, mas que vela que eu vou acender, que cor de vela eu faço para resolver esse tal problema. Não, a gente tem coisas que a gente está no nosso alcance fazer e que cada vez, quanto mais a gente vai evoluindo, mais coisas estão vindo para nossas mãos, né? De responsabilidade, tá? Isso você sabe. Tá com dor de cabeça? Toma uma aspirina. Não come tal comida que você sabe que faz mal? Ou faz uma dieta, enfim. Sim, vai acontecer emergências, situações que você precisa de ter uma orientação, alguma coisa a mais que está além daquilo que você tem condições, mas a gente já está tendo bastante condições. E isso tem apavorado as pessoas, no sentido de que elas começam a sentir que está acabando a molezinha, né? Resolve você. Sabe aquela fase do jovem que ainda quer ter o presente do Dia das Crianças, mas já está querendo ter uma namorada, já está querendo trazer a namorada para dentro de casa, já quer ter carro, acha que já está na idade de tais coisas, enfim, que já pode escolher algumas coisas, tudo, mas não percebe que cada vez que ele vai conseguindo alguma coisa, ele também vai tendo responsabilidades e uma posição, e responsabilidades que eu digo, é até responsabilidades em relação às próprias escolhas, né? Tá, você escolheu isso e isso deu errado. Você foi escalar a montanha e caiu da montanha, tá? Machucou? Tá, tem coisas que tem que ter cuidado. Não vai ter sempre um ser, alguém te olhando, te carregando, te poupando, te fazendo. Não, gente, a gente tem que ter cuidados, né? E quando a gente pensa em termos de bruxa, a gente entende, assume, sabe que o poder corresponde a esse crescimento e a gente busca esse conhecimento, esse crescimento, né? E isso difere muito, tá? Isso difere muito. Na verdade, a bruxaria não é você resolver tudo da sua vida na magia, não, mas é aceitar o crescimento, tá? É aceitar a sua evolução, entender que a vida toda é um mecanismo, que existe hora de plantar, hora de colher, hora de espalhar pedra, hora de recolher as pedras e que a gente tem que conhecer esses ciclos, tem que conhecer o mecanismo como as coisas funcionam, entender os processos, entender, por exemplo, quando a gente faz nossos rituais, que a gente está honrando os que vieram antes de nós, porque a gratidão faz com que a gente também tenha merecimento, né? E aceitação daquilo que nos foi dado, né? Então hoje eu estou conversando aqui com não sei quantas pessoas e pode ser, sei lá, que eu morri e que vocês ainda estejam ouvindo o que eu esteja falando hoje.
Então, assim, é muito importante que tudo isso que nos está sendo relegado, que a humanidade toda está trazendo, nós estamos numa a culminação das nossa civilização, e a gente tem que entender que fizeram, então a gente reverencia esse divino. A cada pessoa que consegue ir um pouco além do padrão, né? Essa pessoa que transcende um pouco o padrão que o ser humano, a média, né, que as pessoas alcançam, essas pessoas elas são referências para nós de que a gente também pode crescer. Então não é a postura de eu vou pedir para santo tal que ele me resolva ou para tal divindade que me resolva. Não. Esse ser é um exemplo de alguma coisa que conseguiu fazer isso, tá? Então isso pode, isso é uma meta alcançável. É aquela coisa, as pessoas falam de representatividade quando se referem à questão racial, os negros, quer dizer, eles têm a possibilidade de verem pessoas alcançando posições importantes de poder, de celebridades, eles se sentem representados e isso ajuda a acreditar que aquilo é possível também para eles. Né? Então, quando você reverencia os antepassados, você está tendo essa noção de que assim, tal pessoa chegou no tal ponto dentro de uma área de conhecimento, essa pessoa para mim é uma referência, é um arquétipo, ela se tornou um arquétipo, porque ela transformou aquele estágio que ela alcançou como uma possibilidade a mais que o ser humano está atingindo, né? E na verdade eu encaro a bruxaria como isso, essa busca de você não parar. E não é a postura de você ficar sempre pedindo, de você sempre estar, agora eu vou fazer o ritual para isso, eu vou fazer o ritual para aquilo. Não, o ritual não é. O ritual não é um momento de culto, é um momento de conexão. Tá? A conexão com algo maior que você está aprendendo, se desenvolvendo, tendo inspiração. E às vezes aproveitando um momento para você desencadear a magia também. E aí a gente fala assim dos conflitos entre religiões, né? Eu já falei no vídeo sobre o choque de egrégoras. O conflito não é assim que tipo, se você entrar numa igreja você vai virar cinza ou alguma coisa assim. Não, é que começa a existir uma incoerência. Aliás, eu acho que muito dos problemas que a humanidade vive hoje é porque as religiões elas pregam algo que é meio que inalcançável. Por exemplo, a renúncia à materialidade de uma população que vive na matéria, gente. Então, a gente tem necessidades, a gente sente fome, a gente sente desejo, a gente sente, enfim, tudo que é relacionado à matéria. A gente tem problemas ecológicos, climáticos, né? A gente está tendo. Então, sair matando só porque Deus disse que podia dominar as bestas, né? Você fala, mas como é que o meu cachorro está quase falando? Como é que eu sinto que existe amor, que existe carinho, que existe sentimento? Eu vejo um bicho chorando quando vai morrer, enfim, por que eu tô vendo essas coisas, né? Então, mas assim... Então, essa incongruência, ela vai criando patologias mesmo, porque a pessoa tem que acreditar em alguma coisa, ela se aferra àquilo e necessariamente aquilo não está muito fazendo sentido no resto da vida que ela está vivendo, né? E quando a gente pensa num estilo de vida que é mais coerente, que entende que existem mundos, existem universos, existem... valores, né? Existem os valores que são celestiais, existem os valores que são materiais, existem os valores que são do submundo, que são do plano do nosso inconsciente, que a gente tem que trazer e ir aprimorando e ir trazendo para a nossa consciência, né? Então, quando a gente vai fazendo isso, é o processo natural. Então, não cria incoerência. Né? Cria satisfação, cria felicidade. Enfim, sei lá. Então, assim, a gente fala, não dá para uma pessoa ser de uma religião e
pensar na bruxaria, porque tem muita gente que pensa na bruxaria como prática, né? Como se você fosse assim, né? Eu vou continuar sendo da minha religião, mas de vez em quando eu vou fazer uns truques, né? Pegar uma vela de uma determinada cor, porque meu namorado está brigando comigo, ou porque não está entrando dinheiro, ou porque eu tenho um problema de saúde, então eu vou fazer aquele truque que eu vi no livro, no site, de onde, e aí eu faço aquele lá, eu faço umas magiazinhas, mas eu continuo na hora do aperto, eu rezo para tal religião. Não adianta, gente, não é assim. Você está usando uma linguagem de uma religião aplicada de uma forma, uma perspectiva da outra. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Cria mais conflito, né? Vai criar conflito, pode criar culpa, mistura os auxiliares que estão nos orientando, cria um conflito também, que é o choque de egrégoras que eu falo. Então, acaba não sendo tão bom assim, não. Né? Eu acho que... Mas daí você fala, tá, vamos falar então um pouquinho sobre a relação da bruxaria com outras religiões. Muito embora, né, a gente... Lógico que se eu adoto uma religião é porque eu acho que ela é a melhor, tá? Então, mas eu também sei que nem todo mundo tá pronto para adotar a minha religião. Né? Essa ideia de assumir responsabilidade, essa ideia de ter uma atitude adulta em relação à vida, de entender que existem forças. Tem pessoas que precisam da disciplina, do jugo, você tá, da punição, do medo, de achar que vai para o inferno, que vai morrer, que vai arder no mármore do inferno e tudo mais, para ter um mínimo de civilidade, né? Então, essas pessoas precisam. Então, não vai ter bruxa batendo de porta em porta tentando converter as pessoas. A gente tem uma relação de respeito, tá? Nem todo mundo precisa acreditar do nosso modo, nem ter a nossa religião. O bruxo sabe que é para si, né? Mas da mesma forma, isso é uma outra coisa também que eu acho muito interessante falar, que às vezes tem... Pelo menos eu tô falando por mim, tá, gente? Eu não tô falando de todos os bruxos, não. Tem muita gente que procura e fala assim, eu queria fazer uma magia para isso. Eu penso assim, se eu acredito que os recursos estão disponíveis para todo mundo, e se eu acredito que todo mundo tem que se desenvolver, é incongruente se eu vou fazer uma magia para alguém. Lógico. Você tem um filho, você tem um parente, você tem uma pessoa que você está gostando muito, que você quer ajudar. Tudo bem, lógico, você vai fazer. A gente faria como do mesmo jeito que eu cuidaria de uma pessoa, um membro da família, um vizinho, uma pessoa que eu gosto, enfim. Mas, assim, trabalhar com venda de magia, eu tenho um pouquinho de receio, porque, assim, primeiro que a bruxa acaba depois ficando precisando daquele recurso, e segundo que, assim, ela não está estimulando o crescimento, ela está estimulando a dependência, ela está tirando aquela pessoa que estaria, sei lá, rezando para a divindade que ela acredita, e não está transformando aquela pessoa em bruxa. Aquilo não está havendo um desenvolvimento de consciência, percepção de que ela também pode e que ela está... não existe o terceirizar. Né? Terceirizar, tudo bem, numa emergência, se de repente tem uma enchente e eu não sei nadar e alguém está por perto e me ajuda, beleza. Mas eu também posso aprender a nadar, né? Eu não posso ficar sempre pular na piscina e falar assim, gente, olha, não sei. Né? Não. Né? As pessoas, elas têm que também crescer. Então, na nossa perspectiva, faz parte também, é por isso que a gente ensina e a gente não faz. Não faz. A gente faz, mas não faz no sentido de a bruxaria, a magia, ela é uma coisa que é do nosso dia a dia, a gente está fazendo, a gente faz
curas, a gente busca no nosso dia a dia a solução de questões, de situações, superação de problemas, enfim, a gente está fazendo, mas a gente tem esse cuidado de que as pessoas elas têm que encontrar os caminhos delas, né? E não vai ser você carregando o peso do outro que você vai estar ajudando, tá? Esse vídeo é mais um vídeo daqueles que a gente tem indicação através dos alunos, dos nossos clientes, e a gente provavelmente essa semana a gente está alcançando os nossos 1000 inscritos e a gente está agradecendo já antecipadamente, né? Que a questão de um ano atrás eu só tinha 100 e agora tá crescendo, tudo bem que a gente também está postando conteúdo. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês deem o seu like, que vocês comentem, enfim, é uma parceria, né? A gente vai postando sempre coisas que sejam do interesse de vocês e que vocês também sugiram as coisas que sejam interessantes, né? Até mais!